Olá irmãos, olá amigos, bom dia. Seja bem-vindo ao canal PTC Oficial para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não se inscreveu no link, se inscreva, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. Vamos estudar a lição hoje, a teologia sistemática, tendo a temática de Profetas 1. A aula é a número 4 e o tema da aula é arrependimento e redenção. Os textos bíblicos estão em Joel capítulo 2, versículos de 28 a 32, que diz: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que a quem o Senhor chamar. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Lemos agora a Tua Palavra, que o Senhor mesmo venha aplicar em nosso coração, que Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, no decorrer desta lição. Em nome de Jesus. Amém. Curiosidades sobre o livro de Joel. Apesar de não estar estudando o livro de Joel em toda a sua íntegra, minuciosamente, mas eu quis destacar aqui uma curiosidade com relação ao livro de Joel. Um livro pequeno, apenas com três capítulos, mas muitas coisas interessantes. Então vamos começar a curiosidade, começando pelo significado do seu nome. O significado do seu nome é Deus é o Senhor. Também pode ser interpretado como aquele que é determinado. Quando foi escrito, o livro de Joel foi escrito numa época desconhecida. O período do seu ministério também é interrogado. Os pesquisadores se dividem quanto à época correta. Portanto, há duas hipóteses. A primeira delas é que pode ter sido escrito quando o rei Joás ainda era uma criança, por volta de 835 a 796 a.C. Está em 2 Crônicas, o capítulo 24, versículo 1 em diante, conta toda a história com relação ao rei Joás. E a segunda hipótese a maioria dos exegetas sustenta que foi escrito após o exílio na Babilônia e após a reconstrução do templo, ou seja, aproximadamente em 400 a.C., pois o livro não se refere a nenhum rei e nem ao exílio. Essa é a curiosidade que eu queria deixar para os irmãos. Vai que mais tarde alguém escreve lá em que data foi escrito o livro de Joel. Então vocês já sabem que o livro de Joel não tem uma data definida até hoje e é ainda motivo de muitos estudos entre os pesquisadores. Muito bem. O objetivo da lição é encorajarmos a uma vida de santidade firmado na misericórdia de Deus. O contexto da profecia de Joel está no capítulo 1 e versículo de 1 a 14, que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leões, suas presas são de leoas.
arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. O contexto da profecia de Joel ainda continua. Pranteia como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, as romanceiras e a palmeiras e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham veste de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clame ao Senhor. Na introdução, o contexto mostra a devastação causada pelos gafanhotos e pela seca em Judá. O resultado foi tão ruim que afetou a vida do povo economicamente, como também o funcionamento do culto naquele tempo. Com as colheitas destruídas, não havia oferta e libação para ser oferecida aos sacerdotes. E os sacerdotes estavam de luto. Não havia ofertas e libações para serem oferecidas e os sacerdotes estavam de luto, conforme no capítulo 1, verso 9. A destruição foi associada ao anúncio de um julgamento contra Judá. O profeta conduziu o povo até a consciência de que a assolação causada pelos gafanhotos e pela seca era o juízo de Deus. Com isso, ele convocou o povo a jejuar e a lamentar na presença do Senhor por tudo que estava acontecendo. Não podemos generalizar e atribuindo a origem de cada catástrofe, que acontece no mundo a um julgamento específico de Deus para a manifestação do seu juízo. Nem sempre é assim. Até porque, mesmo o livro de Joel iniciando de forma dramática, instaurando um cenário de desolação e juízo contra Judá, é com o anúncio de uma realidade totalmente diferente que ele termina. No final, Deus promete salvação e a restauração do seu povo. Está aí a introdução da nossa lição. E a lição foi dividida em 3 partes. Uma delas é a praga dos gafanhotos, essa é a primeira. E diz o seguinte: quando o profeta nomeia os tipos de gafanhoto que atacaria Judá, cortador, migrador, devorador, destruidor, conforme está no versículo 4 do capítulo 1, ele não estava falando em parábolas, ainda que alguns atribuíam os 4 tipos de gafanhoto ao império que viria e atacaria o povo de Deus, como o império assírio, medo-persa, greco-macedônio e o 4, os romanos. Embora haja essa comparação, a profecia de Joel aponta para gafanhotos reais. Embora haja essa comparação, os gafanhotos não era de brincadeira, não era não era uma visão, que ia acontecer, estava acontecendo no momento. Era real, era literal, é o que diz. Não era uma mensagem figurada, trata-se de um relato literal, ou seja, estava acontecendo aquilo ali, e era tudo real. Foi presenciado tudo aquilo, o povo estava vivendo aquilo, estava vivenciando aquilo. Trata-se de um relato literal. Outra coisa importante, o profeta estava falando de um ataque aterrador que deixaria um rastro de destruição para aquele povo, se pensarmos que eles viviam
da agropecuária, agricultura e criação de animais. Estamos falando de um colapso na economia de Judá. Imagina você, um exército de gafanhoto, ou seja, a terra se encheu de gafanhoto. E o bicho é tão voraz que ele destruía não somente as folhas e as ramagens, mas eles já estavam chegando no tronco e estava comendo de uma forma a casca da videira, que ela estava ficando desprotegida e com isso ela ia morrendo. E com essa catástrofe ambiental que estava acontecendo, começou também a surgir incêndios, né? Então a coisa foi ficando terrível. Não somente a coisa era real, como estava afetando também a parte financeira, né? A parte econômica do país. Porque se não produzia, não vendia. E se não vendia, o que já tinha armazenado, ele vinha como acontece conosco, né? O que acontece? Quando a coisa está em falta, o preço vai lá para cima. Quem pode comprar, compra. Ou enquanto tem dinheiro, está comprando. Depois, aí fica difícil a situação, né? Então, economicamente, o país foi afetado de uma forma muito grave, muito grave. Além do desequilíbrio ecológico que houve, por causa da seca, as queimadas, as videiras já não tinha mais, né? Porque o gafanhoto comeu tudo. Na realidade, ele foi comendo até as árvores grandes, né? As grandes árvores, as poderosas árvores, diz o texto, que eles foram comendo tudo e corroía até a casca, a ponto de matar tudo. Muito bem. Aí estavam os gafanhotos, as coisas horrorosas, essas pernas grandes, né? E olha só como eles são organizados, né? Tudo. O profeta nessa visão, inclusive, ele fala que eles andavam, né? E não se chocavam um no outro, não se tocavam um no outro. Eles estavam muito determinados naquilo que ia fazer. A ordem que ele tinha, parecia que estava recebendo ordem de alguém para fazer as coisas tudo de conformidade. Eles não se atropelavam, né? Brigando, não. Cada um seguia o seu rumo. E na visão do profeta também ele vem subindo, entrando nas casas, né? E é aterrador o negócio. O negócio é confuso, né? Eu, quando criança, eu tive uns 10 anos mais ou menos, 9, 10 anos de idade. Eu vi uma praga de gafanhoto. Eu morava numa área em que era de agricultura e eu vi praga de lagarta, vi praga de gafanhoto e era esquisito. Eles simplesmente destruíam tudo, né? Por sorte, na época eu lembro que eles só passaram, né? Passaram lá, fez o que tinha que fazer, no dia seguinte já foram embora, mas deixaram uma coisa bem estragada, né? Lembro muito bem disso. Mas olha só, como eles são organizados, né? Eles voando, não se tocam um no outro, eles andando, não se debatem um no outro, tudo vão. E eu busquei aqui na pesquisa gafanhoto devorador, porque esse aqui, inclusive, é o que agia lá na área, né? Ou age ainda, né? Porque ainda não cessou as pragas. De vez em quando, na pesquisa eu vi que de vez em quando no Oriente tem essas pragas de gafanhoto são devastadoras, né? São perigosíssimas, né? Agora, se você observar direitinho, o bicho é asqueroso, né? O bicho é feio, o bicho é feio. Muito bem. E tratando-se dessa alinhamento deles, né? Quer dizer, dessa forma deles se comportarem, né? O profeta, ele viu, né, nele como se fosse um grande exército. Na angústia trazida por essa praga, foi comparada a um ataque devastador de um exército inimigo. Porque além da destruição, né, que eles causaram, né, ele também trazia esse alinhamento, né, de um grande exército. Então ele tomava conta de toda a terra. Então, na visão do profeta, isso foi tido assim, né, ele teve como se fosse um grande exército que chegou e ia destruindo tudo. Muito bem. A disciplina do Senhor sobre o seu povo. Contudo, o ataque foi um ato disciplinar do próprio Deus, que ocorreu porque o povo estava distante e indiferente à vontade do Senhor. O ataque arruinou toda a vegetação que existia sobre aquela terra, até as árvores mais robustas foram destruídas pelos gafanhotos. Viu? Eu falei lá mais atrás, eu falei sobre isso, né? Esta foi a forma
de disciplina do Senhor aplicada sobre aquele povo, para que houvesse mudança de vida, conforme Hebreus 12, 4 a 8. Deus disciplina seus filhos com o propósito de restaurá-los. E os versículos estão aí, Hebreus 12, versos de 4 a 8, que diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de... Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é disciplinada, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Na grande realidade, qual filho que não corrige o pai? Qual o pai que não corrige o filho, né? Se a gente corrige, é porque nós amamos, e é assim Deus faz conosco. Quando as coisas não vão muito bem conosco, principalmente quando a gente começa a se afastar da presença do Senhor, começa a deixar a obra de Deus em segundo plano, não lê mais a Bíblia, não mais vive a sua vida devocional, não mais prega o Evangelho. Então as coisas vão ficando de uma forma que não que Deus vai te castigar. Essa não é a realidade. Deus vai castigar, não. O castigo vem porque exatamente eu estou deixando de cumprir aquilo que Deus falou que eu tinha que cumprir, que eu tinha que fazer. Então, eu abandonei. E a correção vem exatamente porque começa a acontecer coisas catastróficas na minha vida. Mas fui eu quem busquei isso. O castigo veio porque eu busquei esse castigo para mim. Se nós formos um pouco lá para trás, né? Lá para Deuteronômio, nós vamos ver isso, não é isso? Se eu não me engano, no capítulo 24, se eu não tiver esquecido, se eu não estiver errando aqui, fala sobre isso, que das bênçãos e maldições, né? Das bênçãos e maldições. E o que acontece? Quando eu deixo de praticar o cristianismo, quando eu deixo de pregar o Evangelho, eu começo a viver uma vida que não condiz com a palavra do Senhor. Então, há quem diga assim: o Senhor me castigou. Não, você buscou o castigo. Agora Deus está te chamando na responsabilidade. Então aqui diz assim: Deus trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Muito bem. O segundo ponto é o chamado ao arrependimento. Em estilo poético, o profeta descreve a invasão dos gafanhotos, sugerindo que eles são precursores do dia do Senhor. Ele convoca todas as pessoas, todas as categorias sociais ao arrependimento e promete que se todos preencherem os requisitos de arrependimento, todos os requisitos de obediência a Deus, a terra será restaurada e a sua antiga fertilidade. Ou seja, se eles voltarem para Deus, reconhecendo o que eles estavam afastados de Deus, buscarem o Senhor, tudo vai ser revertido, a terra inclusive volta à sua fertilidade, ou seja, a terra começa a produzir de novo, os frutos começam a ser abençoados, a bênção do Senhor vai vir sobre ele através da obediência. Também o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e o povo da aliança triunfaria finalmente sobre todos os seus inimigos. E haveria uma era de santidade e paz universal. Porém, antes de tudo isso, era necessário arrependimento e mudança de vida. Não é? Veja bem, aqui diz assim, também o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e o povo da aliança triunfaria finalmente sobre todos os seus inimigos. Até
as lutas que eles saíam, as guerras que eles enfrentavam, quando eles estavam afastados de Deus, quando eles não buscavam a orientação de Deus, eram derrotados. Isso nós vemos na palavra do Senhor, muitas guerras que eles passaram, que eles enfrentaram e perderam porque não estavam de conformidade com a tradição. Mas aqui ele promete que até sobre os seus inimigos haveria uma era de santidade e paz universal. Porém, antes de tudo isso, era necessário arrependimento e mudança de vida. Há uma gama aqui, né, de conselhos e de bênção sobre a vida de quem busca o arrependimento, quem busca a mudança de vida. E era isso que eles precisavam, dentro daquela situação que eles estavam enfrentando ali. Eles precisavam, de fato, voltar à presença do Senhor, se voltar para Deus, para que essas bênçãos pudessem vir sobre a vida. Aqui Deus já começa a dizer para ele qual é o caminho, né? Qual é o caminho para poder ser abençoado. É voltando, né? Voltando à sua presença. Convocação ao arrependimento. O profeta convoca a se envergonhar e lamentarem com todo o coração os lavradores, vinhateiros, fazendeiros, os sacerdotes e os ébrios. Todos foram convocados com base na mesma exortação. Se você olhar direitinho aqui, lavradores, vinhateiros, fazendeiros, sacerdotes, todos eles e os ébrios, todos eles foram colocados no mesmo patamar. Todos eles estavam fora da presença do Senhor. Tá? Todos eles estavam vivendo erroneamente. Então, todos eles foram colocados aqui no mesmo patamar. Todos foram convocados a se arrepender. E Joel então diz: cingivos de pano de saco, lamentai o vale. A coisa era séria. A coisa era séria. Era preciso realmente ter arrependimento, e não só se arrepender, mas demonstrar que de fato estava se arrependendo, que estava arrependido. Tá? Estava arrependido, para que o Senhor pudesse derramar sobre ele as suas bênçãos. A atitude que ele demonstra é que vocês, juntamente com os demais, estão arrependidos dos seus maus caminhos, da vossa indiferença à vontade de Deus. Tá? Indiferença à vontade de Deus. É triste quando a gente vê muita gente falando que ele sabe o que está fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Algumas pessoas que às vezes a gente vai falar com ele a respeito do Evangelho, falar dentro da própria igreja mesmo, para aconselhar algumas pessoas, e às vezes a pessoa, como eu já ouvi, incentivando a pessoa a vir ao culto e pegar mais, né, firme na obra e tal, e ouvir da pessoa o seguinte: olha, eu não gosto de ser pressionado. E é realmente complicado. Eu já ouvi isso uma vez, fiquei muito triste, porque eu não estava pressionando a pessoa. Eu achei para a pessoa para falar. Eu estava com saudade dele, daquela pessoa que não estava vendo mais nos cultos, né, com tanta frequência. E o que eu ouvi foi: eu não gosto de ser pressionado. Então, é complicado, né? É complicado. Vamos lá. A indiferença à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós estejamos sempre na sua presença, que estejamos sempre fazendo a sua obra. E as pessoas às vezes fazem muita confusão com relação a uma obra de Deus. Acho que só acontece isso dentro da igreja. A obra de Deus ela é feita dentro da tua casa, na rua, no teu trabalho, com os amigos. Então isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós vivamos bem uns com os outros, que nós ajudemos uns aos outros, nós amemos uns aos outros, vivamos em comunhão uns com os outros. Então essa é a vontade de Deus na nossa vida. O profeta Joel fez este apelo mostrando que havia a necessidade de uma ruptura com o padrão de vida que aquele povo estava levando. Realmente eles estavam apáticos com a situação. A coisa, há quem diga assim, o circo estava pegando fogo. Na realidade, estava pegando fogo, era o país todo, né? Estava incendiando e estava uma devastação total. E as pessoas simplesmente estava vivendo uma vida assim, como se nada, as coisas foram chegando, foram acontecendo, foi ficando muito normal, foi acontecendo normal. Irmãos, vou pedir uma coisa encarecidamente: não se acostume
com os dias atuais, a vida que nós estamos vivendo. Ore a Deus para que isso passe, e passe logo, para que não caia em nós o comodismo de não querer ir para a igreja, o comodismo de não querer sair para falar e abraçar o teu irmão, e o teu amigo, e o teu vizinho, tá? Que a gente não leve isso para o lado simples da coisa, que isso venha cair como rotina na nossa vida, porque na vida deles caiu como rotina, na vida deles as coisas foram acontecendo e foi esfriando, como no próprio texto nós lemos, o que esfriou mais? O ânimo dos homens, ou seja, eles foram esfriando de uma forma que aquilo já estava virando já uma coisa muito cômoda, já, uma coisa muito comum no meio deles, né? Ah, não tem vinho? Ah, bêbado. Ah, não tem vinho? Não vou beber, e acabou, vai. E aí vai, né? O sacerdote, não tem animais, como é que eu vou fazer sacrifício? E o camarada lá do fazendeiro, não dá para criar nada, porque não tem pasto. Devia ter, não dá para colher uva, porque não tem. E lavradores, não vou plantar porque a terra está seca, né? E ver o gafanhoto vai comer tudo mesmo, vou plantar para quê? E tudo foi caindo, não é? Como diz aqui no texto aqui da nossa lição aqui, o padrão de vida aqui, a ruptura com o padrão de vida que estavam levando. Isso é assim, então não cultua Deus, não planta mais, não faz mais nada e está tudo muito bem. Deus não estava satisfeito e por isso a mudança era necessária. Contudo, o apelo do profeta também evidencia que a redenção passa pelo arrependimento, conforme os textos que estão em 2 Crônicas 7,14 e Atos 3,19, entre outros, mostra isso aí. Então vamos lá, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Em Atos 3,19 é assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Só há uma forma, é se voltando para Deus. Vamos lá. O terceiro ponto é, o profeta descreve que ocorrerão maravilhosos sinais, né? Maravilhosos sinais da aproximação do juízo divino. Fenômenos extraordinários ocorreriam sobre a terra e o céu. Derramamento de sangue, violência, coluna de fumaça, subindo das cidades queimadas. Guerra em grande escala precederão o dia do Senhor. Esta parte da profecia de Joel pode ser aplicada à primeira vinda de Cristo, como também à segunda. Digo isso porque em Atos 2, 16 a 21, o apóstolo Pedro citou Joel 2,28. Quando foi lá no Pentecostes, que eles estavam reunidos lá e de repente o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas, E as pessoas ficaram dizendo, eles estão bêbados, estão embriagados, como é que pode? Aí Pedro tomou a palavra e falou assim, senhores, eles não estão embriagados, é mesmo pela hora do dia, eles não estão embriagados, mas aí está aqui se cumprindo o que o Joel falou, que nos últimos dias, e aí citou esse texto de Joel 2, 28 a 32, no seu discurso, para mostrar que o arrependimento do Espírito Santo no Pentecostes era cumprimento da promessa de Deus feita desde o Antigo Testamento. Joel nem sabia, é claro, que ele estava falando algo que era para o futuro. Como não se sabe qual foi a data escrita do livro de Joel, não podemos dizer que foi há quase 800 anos antes de Cristo e podemos dizer que foi há quase 400 anos antes de Cristo, que todas as duas também vai ser bastante distante uma da outra e ele não sabia de que estava falando no momento, não é? Deixa eu ver aqui. Considerando cumprido aquele evento, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes foi simplesmente a inauguração dos últimos dias. Portanto, quando o Espírito Santo veio sobre o povo que estava reunido ali no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém,
Então veio aí a inauguração, né? A inauguração dos últimos dias. Muito bem. A segunda vinda de Cristo. Contudo, a profecia também aponta para a segunda vinda de Cristo, quando o dia do Senhor será um grande e horrível dia para todas as nações, dia de julgamento e juízo divino. Porém, os eleitos, os verdadeiros adoradores, não precisam temer esse dia, porque para a alegria de Cristo, o evento marcará a restauração completa do remanescente fiel do Senhor. A passagem pelos portões celestiais daqueles que tiveram suas vidas transformadas por Deus, o povo escolhido do Senhor, que são aqueles que, de todas as tribos, povos, línguas e nações, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Está em Apocalipse 22:14, que diz: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à entrada da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa interessante. Joel estava ali no meio de uma terra seca, consumida pelos gafanhotos, né? Com queimadas e tudo mais, uma catástrofe tremenda, e simplesmente ele falando sobre aquilo, ele fala também algo que seria para o futuro, né? E isso a gente vai ver mais na frente, que ele estava aqui, tudo que ele falou aqui, a gente vê já Jesus falando, lá no capítulo 24 de Mateus, né? 24, 25, vai a grande tribulação, né? Os irmãos pode ler depois, entendeu? E fazer a sua análise também com relação a isso aí, é muito interessante. Muito bem, nós temos aqui as perguntas para refletir. Eu processei aqui o seguinte, as profecias de Joel é muito atual para os dias que estamos vivendo. Na visão do profeta Joel, ele viu a destruição e o caos e identificou as causas. Fazendo a reflexão dos dias atuais, qual visão você tem da crise que estamos vivenciando mundialmente por consequência do coronavírus, a Covid-19? Joel só viu tragédia, e era literalmente o que ele estava vendo, tá? Muito embora tenha tido a revelação, mas ele viu tudo aquilo e identificou as causas. Mas e você? O que você vê? É o que eu estou perguntando aqui. Qual a visão você tem da crise que estamos atravessando? E faço mais algumas perguntas. Qual seria a causa dessa pandemia? Seria Deus castigando a humanidade? Mateus 24:6, a parte B, diz assim: é necessário que isso tudo aconteça. Aí em Lucas 21:11, posso até ler aqui para vocês, só tenho, vou botar aqui o meu, 21:11 de Lucas diz assim: e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Viu? Epidemias e fome em vários lugares. Então, o que é que você entende? Seria o castigo de Deus? Mateus diz que é necessário que isso aconteça, né? E Lucas confirma isso aí. E todos eles falam com relação à grande tribulação. Conforme como você está se sentindo diante do afastamento social? Como é que você está se sentindo dentro da sua casa? Você está tendo crise, né? de ansiedade? Ou como você está superando isso? Está conseguindo sair dessa situação? Como é que você está conseguindo adaptar essa situação até as coisas de fato ficarem de conformidade, né? Que a situação ainda está bem pesada, não está fácil, né? E muita gente de fato está passando alguma dificuldade, seja ela questão de saúde, seja ela questão financeira, né? Estão passando muita dificuldade. Mas como você tem sentido diante desse afastamento social? Você consegue ver aonde Deus cuidando de você? Ou você só vê somente tragédia? Ou você só vê somente o isolamento e a incapacidade e o impedimento de você estar saindo, cumprimentando e abraçando as pessoas e até mesmo trabalhando, né? Ou a falta de alguma coisa dentro da sua casa, né? Como você tem, né? Como você está
Como você consegue ver a mão de Deus cuidando de você? Como está a sua vida devocional? Uma parte interessante isso daqui, porque assim, muita gente dizia que não lia a Bíblia porque não tinha tempo, né? Não buscava ler porque não tenho como, não tenho tempo, não dá para encaixar. E há 90 dias ou mais a gente está com tempo suficiente para fazer esse programa. É um grande programa, ler a Bíblia. Eu, por exemplo, voltei a ler de novo, são 10 capítulos por dia, então eu eu fiz, né, um cronograma para o meu dia, para não ficar ocioso, porque também não tenho trabalhado desde então. Então eu faço um cronograma e nesse cronograma é 1 hora de leitura, eu leio 10 capítulos da Bíblia. Tá? Então isso já preenche o meu tempo e me alimenta ao mesmo tempo. O que você está fazendo para mudar esse quadro? Além de você tomar os devidos cuidados, né, com a higiene e com o uso de máscara, né, que é obrigatório, e também mentalmente você buscar ajuda, essa coisa toda. O que mais você está fazendo para mudar esse quadro? Separei um versículo aqui que diz Isaías 55, versos 6 e 7, que diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele é perdoador de bom grado. A conclusão diz o seguinte: você certamente identificou no livro de Joel o propósito de Deus em conduzir a história do seu povo, chamando ao arrependimento para redimi-lo. A restauração passa pelo arrependimento e pela mudança de atitude. É preciso reconhecer que a primeira vinda de Jesus inaugurou o reino messiânico, proporcionando o derramamento do Espírito Santo, o impulso que a igreja precisava para viver e anunciar a vontade do Senhor neste mundo. É importante considerar a profecia de Joel relevante porque nela podemos ver uma fonte de alimentação, conforto, esperança para a igreja que experimentará sua completa redenção na segunda vinda de Cristo. Contudo, enquanto o Senhor não volta, a igreja precisa evidenciar através da sua pregação e testemunho que permanece fiel ao projeto redentivo de Deus. Temos um exercício aqui de apoio e fixação, que diz assim: a partir do que refletimos e olhamos para a nossa realidade, como podemos demonstrar arrependimento da falta de conformidade com a vontade de Deus? Aí você responde, tá, lá nos comentários, você responde aqui. E essas perguntas também que eu fiz outrora, né? Se você também quiser falar sobre isso, fique à vontade. Se você quiser contar como você está se sentindo, né, diante disso tudo, como você vê, e quiser fazer comentário também, pode ficar à vontade. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo abençoado na sua presença e uma semana também abençoada. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.